Salve, salve, torcida vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Papo na Colina. Meu nome é Daniel Moraes e hoje, pós-jogo de Vasco 0, Atlético 2, amistoso, realizado agora há pouco em São Januário, que o Vasco, infelizmente, acabou perdendo, atuando de uma forma muito ruim, muito abaixo, mas vamos comentar muito sobre o jogo. Vou trazer aqui a minha opinião, minha visão, o que precisa melhorar, o que eu achei de errado na partida também. Mas antes disso, eu vou pedir a sua ajuda. Deixa seu like aqui embaixo, porque a partir do momento que você deixa o seu like no vídeo, você vai estar me ajudando divulgando. E lógico, se você não for inscrito, inscreva no canal e também divulga esse vídeo para todo mundo. Então o Vasco perdeu por 2-0, 2 gols do Sassá. Lembram do Sassá? Eu, jogador do Botafogo, Cruzeiro, bem polêmico o Sassá. O Vasco iniciou o jogo até conseguindo, né, levar o time um pouco para frente ali nos 10, 15 primeiros minutos, mas logo depois a gente começou a observar que o time do Atlético começou a ter as melhores oportunidades e conseguir organizar as suas jogadas de forma melhor, mais qualificada, né? O Atlético conseguia chegar, né, ao gol do Vasco com mais facilidade. O Vasco ele até tentava atacar, mas na hora ali de concluir a jogada, de dar aquele passe final, concluir para colocar o atacante na frente do gol, de cara pro gol, ou então finalizar, a bola escapava do pé e acabava não concluindo a jogada, automaticamente não conseguindo fazer uma boa jogada e muito menos o gol. O Atlético não, se organizou, conseguiu distribuir as bolas, conseguiu fazer belíssimos lançamentos, boas triangulações, conseguiu fazer que o time jogasse, e o Vasco sofreu um pouco defensivamente, na bola aérea também, pecou bastante. No primeiro tempo teve uma sequência ali que o Atlético já tinha a possibilidade de ter feito o primeiro gol, mas acabou que na primeira ocasião o Léo Jardim efetuou uma belíssima defesa, e na segunda ocasião a cabeçada do jogador do Atlético foi para fora. O primeiro tempo já terminou dessa forma, 0-0, só que o time adversário, o time mineiro, estando um pouco melhor que o Vasco. No segundo tempo, eu imagino que o Barbieri tinha como ideia mudar o time, fazer algumas alterações, na verdade várias alterações. Só que como o Vasco estava jogando mal o primeiro tempo, como jogou mal o primeiro tempo, o Barbieri, na minha opinião, isso é achismo, ficou com medo de fazer aquela multidão de substituições e alterar praticamente todo o time e aí acabar, né, virando uma derrota, que acabou acontecendo mesmo ele não fazendo isso. Ele demorou demais para fazer alterações. As primeiras alterações vieram em 20 minutos do segundo tempo. Minha opinião, se é um jogo teste preparatório para o Brasileirão, o Vasco tem que entender quais jogadores pode contar como titular. Então o Vasco devia sim, no segundo tempo, assim que virou o primeiro tempo para o segundo, fazer alterações para poder ver quais jogadores poderiam se encaixar. Vim com o Orediano, vim com o Figueiredo, Marlon Gomes, Eric Marcos, eu arriscaria, independente de jogando mal ou não, eu arriscaria, independente do placar. Acabou que o Barbieri não arriscou, demorou para fazer as substituições e acabou que deu errado da mesma forma. O Vasco foi dominado no segundo tempo pela equipe do Atlético. David Braga, o atacante do time mineiro, que está sendo inclusive especulado no Vasco, fez uma segunda etapa muito boa. No primeiro gol do Sassá, ele levou a bola sozinho, foi levando e tocou para o Sassá, que finalizou muito bem no canto direito do goleiro Léo Jardim e acabou fazendo o primeiro gol do Atlético. O Vasco, a partir daquele momento, voltou a fazer substituições, mas também não surgiram nenhum efeito. O Orediano não conseguiu jogar bola, Figueiredo não conseguiu jogar bola, os garotos... Para você ter uma ideia, de 12 jogadores que estavam no elenco hoje, no banco, 9 jogadores eram no banco de reserva. Para vocês terem uma ideia, que o elenco do Vasco está muito longe de estar pronto para um brasileiro. O Vasco hoje tem 9 jogadores de 12 no banco de reservas para iniciar um brasileiro daqui a 2 semanas.
O Paulo Brax, diretor, disse que em abril o elenco do Vasco estaria de 80% a 90% formado. E não está. Não está. O Vasco não tem banco. O Vasco tem uma dupla de volantes que é a Jair e Andrei, que ainda não deu liga. E provavelmente não dará, porque não vai ter tempo. Daqui a pouco o Andrei vai embora. Então não tem tempo para poder fazer essa liga. Pode até vir a jogar bem, mas assim que vai ser tarde. Quando vier a jogar bem, o Andrei já vai estar saindo. Então o Vasco hoje tem um centroavante, que Pedro Raul, que na minha opinião é até um bom centroavante, mas vive uma má fase. E quando um centroavante vive uma má fase, tem que fazer alterações, tem que testar. O Vasco hoje tem um ponta-direita que é o Gabriel Peck, que eu defendo, só que está mal. O jogador que está mal não pode jogar. O Orediano não jogou nada até hoje. Ok, não teve muitas oportunidades, mas também não, quando entrou não fez nada diferente. Então, na ponta esquerda, aí joga, né, o Alex Teixeira. Para mim é o melhor jogador do Vasco da temporada. É o único jogador de ataque que tem correspondido, que tem buscado uma coisa diferente. Aí tem a zaga, que é o Léo, hoje não jogou o Capasso, porque ele sentiu, acabou que jogou o Robson Bambu, que para mim jogou mal, fez uma partida abaixo. O Léo manteve a regularidade, mas se não tiver um cara no lado do Léo, ele também vai sofrer, assim como hoje eu achei que ele sofreu defensivamente. O Vasco sofreu na bola aérea. E no segundo tempo, novamente, mais uma jogada, o Atlético novamente com o Sassá fez o segundo gol. E essa derrota, né, ela mostra mais uma vez para os torcedores que já estão cientes e mostra mais uma vez para os diretores do Vasco que o elenco está longe de estar preparado. Ah, Daniel, mas você está falando isso após uma derrota. Quem me acompanha lá no Twitter, @Daniel Moraes, com 2A no Daniel, sabe que após aquela vitória contra o Botafogo de 2-0, quando o Vasco estava com 2 jogadores a mais e só conseguiu fazer 2 gols, eu falei, torcedor, comemore. Só que o Vasco precisa de 3 a 5 reforços. Sabe quantos reforços chegaram depois do estadual? 1. Juan, atacante do Santos, que tem seu potencial, temos que ver ele jogando para jogar. Mas, para mim, não era um jogador que nós esperávamos. Mas vamos torcer para dar certo. E depois, não chegou o volante, não chegou o meia, e eu nem digo camisa 10, porque eu não vejo o Barbieri jogando com camisa 10. Eu vejo o Barbieri jogando com um meia atacante, sem ser aquele meia armador, que inclusive hoje no futebol mundial praticamente não existe. É aquele meia atacante, aquele meia atacante joga ofensivo, fazendo ali talvez um falso 9. O Vasco não tem. O Alex Teixeira está jogando pelo lado esquerdo. O Vasco não tem um centroavante reserva, agora tem o Juan. Ok, por mais que não é o jogador que nós esperávamos, vamos jogar depois que ele jogar. O Vasco hoje, se o Capasso vier a não jogar, inclusive o Capasso ainda não é uma realidade, mas se hoje, que ele é titular, vier a não jogar, entra o Miranda. O Miranda não é uma realidade. E eu gosto do Miranda, tá? Eu não estou dizendo que o Miranda não serve, mas o Miranda não é realidade. O Robson Bambu não é realidade. O Zé Vitor, garoto da base, novo, bom jogador, potencial pra caramba, inclusive para futuramente ser titular, mas não é realidade ainda. Não é realidade ainda. Aí você vai para o banco, para lateral esquerda, Piton, excelente jogador. Excelente jogador. Mas se ele ficar pendurado, se ele ficar lesionado, se ele for expulso, quem joga? Paulo Vitor? É realidade? Não acho. Não acho que é realidade. Na lateral direita, temos o Pumita Rodrigues. Para mim, bom jogador. Aí entra quem se ele não jogar? Paulo Henrique. Hoje ele fez uma partida, vamos dizer, regular. Corre bastante, mas não é aquele craque na posição. Mas, tendo em vista os últimos jogadores que atuaram pelo lado direito, é até que um jogador que é entendível ali para jogar. Dá para entender que ele está ali para jogar. Mas e aí? A dupla de volante não dá certo. Jair e Andrei. Vai entrar quem? O Galarza? Vai entrar o Barros?
Vai colocar o garoto nessa fogueira aí? É porque assim, eu acho que a ideia do Vasco não é trabalhar como fosse um modelo associativo, de botar esses moleques na fogueira. São 9 jogadores de 12 no banco da base do Vasco. É inadmissível. Jogadores talentosos, bons, que têm futuro, mas que nesse modelo, para entrar para resolver, não vai render. A base do Vasco, ela tem que ser opção e não solução. O Vasco precisa, no mínimo, mais 4 reforços para compor o elenco. Ah, Daniel, quem? Eu não posso dizer quem. Eu não sou esse profissional que procura os jogadores. Pessoal da análise tem que da análise de dados, né, do scout, o Paulo Brax, eles que têm que fazer esse trabalho. O trabalho meu aqui é analisar, trazer informação, trazer a minha opinião. Esse é meu trabalho aqui no Papo na Colina. Não é contratar. Então, assim, o Vasco precisa muito de reforços. O Vasco precisa de reforços para poder fazer um campeonato brasileiro digno. E olha, o torcedor que fala assim, o Vasco tem que lutar por título. Cara, sai dessa. O Vasco tem que fazer um campeonato digno. E digno para mim é estar entre o 12º ao 8º. E aí sim, próxima temporada, contratar melhores jogadores e aí poder fazer uma temporada melhor, quem sabe até lutar por uma vaga na Libertadores. Mas hoje, esquece. Com essa realidade de hoje, para mim não existe. Ah, Daniel, mas perdeu não serve o time? Não, não é isso. O Vasco tem um goleiro para mim que, apesar de às vezes não mostrar muita confiança, é um bom goleiro. Tem uma dupla de zaga, apesar de não ser uma realidade o Capasso. Para mim é uma zaga boa. Um lateral direito interessante, um lateral esquerdo interessante pra caramba. A dupla de volante, Jair Andrei, interessante, só que não está rendendo. O Alex Teixeira jogando muito, para mim, o melhor jogador do Vasco. Pedro Raul, artilheiro recentemente do brasileiro, só que não está dando certo. E aí é hora de mudar o time, mudar a formação, o jeito de jogar. Será que o Vasco precisa jogar com 2 pontas? Um pelo lado esquerdo e direito? Muda, gente. Talvez o Vasco não precisava jogar com dois atacantes, 3 zagueiros. Gente, tem que mudar. Tem que mudar. Hoje, a minha opinião é que esse time, dessa forma que está, pode sofrer nos primeiros jogos. O Vasco vai pegar Atlético Mineiro, vai pegar Palmeiras. Olha a sequência. Ah, Daniel, mas o Vasco jogou bem contra o Flamengo, o Vasco jogou bem contra o Fluminense, o Vasco jogou bem contra o Botafogo. Tá bom, gente. Mas o buraco no Brasileirão é mais embaixo. Então, assim, uma partida para mim horrível do Vasco. Horrível. Não tem como tirar nada de positivo. Jogamos mal, perdemos. E assim, o Barbieri precisa fazer mudanças. Ele tem demorado muito para fazer substituições. Essa é a minha análise de hoje. Quero que você deixe seu comentário, o que você achou da sua partida, se você concorda comigo. E se você discorda também, pode comentar. Mas assim, o Vasco precisa mudar para poder chegar no Brasileirão e fazer um campeonato brasileiro digno. Que o torcedor, pelo menos, não fique preocupado. Galera, deixe o seu comentário, deixe o seu like, inscreva no canal e até a próxima. Valeu!